Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar ouvindo isso. Provavelmente a gente vai soltar numa sexta-feira de manhã ou à tarde. Mas é isso aí. Salve! Bem-vindo a mais um podcast do Salve. E hoje eu estou aqui com o nosso queridíssimo senhor Pastor Caio. Olá. Olá. Prazer estar aqui com vocês. Uma honra atender esse convite, porque eu tenho certeza que a gente tem mesmo que se antenar e entender tudo o que está acontecendo no mundo para que a gente seja influente e o sal da terra e faça realmente a diferença. E hoje nós vamos falar sobre guerras. Parece que assim, 2019, nós começamos a ter o burburinho com relação ao Covid, daí 2020 ficou todo mundo trancado dentro de casa. Durante uma semana ali deu um cheiro que foi a semana que eu casei, porque Deus é bom, ele faz esse tipo de coisa. Aí depois passou 2020, já começou todo mundo começar a vacinado. O que o senhor queridíssimo, excelentíssimo Putin fez? Vamos invadir a Ucrânia. Sim. E aí começou aí você começa a ver que tem vários burburinhos de guerra, vários tretas rolando através do mundo inteiro. E a sociedade ocidental não está dando conta de resolver isso. Só para a gente fazer um elencado rápido do que está acontecendo. Nós temos guerra ao terrorismo no Equador. Tivemos uma ameaça de invasão à Guiana. Temos algumas tretas no Caribe. Tretas no Iêmen. Tretas no Mar do Sul da China. Com farpas dos Estados Unidos com a China com relação a Taiwan, que é onde é fabricado 90% dos chips de computador do mundo. É engraçado. Eu nem cheguei nas bolas quentes ainda. Aí tem uma pancada de treta na África, com o Congo, com o Mali, com a Etiópia, se eu não me engano, também tá. Com o Sudão do Sul, tretando com o Sudão do Norte. Você viu que já passamos de 10 já. Aí a gente chega nas bolas quentes, que é Oriente Médio, porque sempre, né, faz 7 mil anos que eles estão em guerra. E Ucrânia, né? Ucrânia e mais recentemente a guerra ao Hamas, que também trigou o Hezbollah, que depois trigou o Irã para atacar a Síria e o Paquistão e todas essas palhaçadas aí. E aí a gente fica recebendo boa parte delas você nem viu no Jornal Nacional, mas uma outra grande parte você vê em documentários mais sérios, né? Pastor, você tá falando que o Jornal Nacional não é sério? Eu tô falando que ele tem uma visão de mundo. E ele escolhe o que ele vai mostrar, porque ele tem um tempo limitado. Sim. Mas você não vai ver a boa parte dessas tretas no Jornal Nacional. Se você for em documentário, esses jornais mais especializados, você vai ver. Então, pastor, tá pior do que eu imaginava. Uhum. E aí, a primeira coisa que nos remete é aquela palavra de Jesus. Que vamos ter rumores de guerras e pragas e não sei o que lá. E aí, nosso coração fica inquieto, falando, será o fim do mundo mesmo? Hein, pastor Caio? Bem, eu acho que assim, primeiro a gente precisa pensar que a gente está falando, claro, sobre um sermão profético de Jesus, que ele proferiu pouco antes, né, dele ser preso, né? Então ele proferiu o sermão profético, logo depois ele foi para Betânia, foi ungido em Betânia, volta para Jerusalém, né? E aí, enfim, acontece a traição de Judas e a prisão de Jesus. É evidente que nesse sermão profético, Jesus estava mostrando para os discípulos, né, o que ia acontecer. Só que o que iria acontecer poderia ser a qualquer momento, né? Inclusive os discípulos pediram, então nos dê um sinal, né? E aí ele disse, as guerras é o princípio, né? Elas vão representar o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É necessário que tudo isso aconteça, é necessário que o mundo passe por tudo isso, e depois das guerras, o evangelho será pregado em toda a terra, aí sim virá o fim, aí o Filho do Homem virá. Então, eu acho que tudo isso para nós precisa servir como um marco de temporalidade. Porque Jesus proferiu esse sermão profético há 2000 anos atrás. Então, os rumores de guerra, no decorrer de 2000 anos, eles realmente deram uma tônica para a própria visão de igreja, para a própria visão de espiritualidade. A igreja talvez nunca tenha se posicionado dessa forma. Hoje, né, com a tecnologia, com a comunicação... Você é convidado a participar das coisas, né? Você participa. E como igreja, você precisa se posicionar com relação a isso.
Claro que quando Jesus profere o sermão profético, há 2000 anos atrás, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, Jerusalém já é invadido por Roma. No final do ano passado, uma das últimas leituras do meu ano foi Como Deus se tornou rei, do N.T. Wright. E uma das visões que ele fala é que Jesus, ele tinha uma visão extremamente política da missão dele. Sem dúvida. Porque assim, quando nós falamos que Jesus é o rei de todo o rolê, os outros não são. Sim. E aí você já tem um rompimento aí. Em compensação, a forma como Deus vai agir para destronar toda essa parafernália não é através da guerra. Sim. É através do convencimento pessoal de cada um. Sim. Beleza. Porém, você pega você pinça algumas coisas que Jesus falou. Por exemplo, quando ele pega a moedinha quando os caras chegam, não, devemos pagar impostos e tal. Ele fala, me dá uma moeda. Ele fala, cara, de quem que é essa imagem aqui? Ah, é de César. Então você faz o seguinte, com isso aqui você está louvando a César. Então entrega e louva a César com isso aqui, e você louva a Deus com o que é dele. Entendeu? Isso é um discurso, uma das semânticas que você dá é político, né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que, apesar de que, eu acho que durante toda a história da igreja, a gente teve um viés político da igreja, né? Até porque, durante boa parte da história da igreja, que a gente chama de Idade Média, a igreja era um poder político. E não havia participação popular, né? Era um poder político, mas era um poder elitizado, quer dizer... Aristocrático, né? Mudou, né? Não é mais o poder real, é o poder da igreja, mas ambos são elitizados, aristocráticos. Né? Mas aí, o que acontece? Que foi rompido na Reforma Protestante, né? Teoricamente. Ah, sim. A ideia era essa. Sim. No fim das contas, novos reinos se fundaram, talvez reinos antigos se reinventaram, que foi o caso da Inglaterra, que foi o caso da Alemanha, que foi o caso depois da França, reinos burgueses na França e tal, né, depois do absolutismo. O que acontece é que, assim, então, guerras sempre houve, né? Eu acho que o que fica muito claro para nós, nessa geração, talvez seja um desconhecimento com relação ao passado, porque esse pavor, não, agora é o fim do mundo, teve pandemia e teve agora a invasão da Ucrânia pela Rússia e o Hamas e Israel. Ok, imagine você, Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, gripe espanhola. Que foi importada dos Estados Unidos antes, né? Nasceu nos Estados Unidos, só que foi estourar lá na Espanha. A gripe espanhola matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E aí depois você tem a Segunda Guerra Mundial. Então quem viveu no início do século XX certamente pensou, não, agora é o fim. Então quer dizer, nós temos ciclos, né? Ciclos de pandemias, de um processo de desenvolvimento de novas bactérias, novos vírus, que a humanidade não está preparada. E esses ciclos, eles normalmente vêm acompanhados por uma guerra mundial. Ah, é uma regra? Não, pode ser uma coincidência histórica. Mas uma coisa é fato. A sociedade ela cresce vertiginosamente, na famosa progressão geométrica. A sociedade cresce e não há um acompanhamento de desenvolvimento social para isso. Higiene, foi o caso da peste negra, né, na Idade Média, alimentação, né? Então nós temos um quadro de desnutrição, um quadro de falta de recursos básicos, de saúde, saneamento básico. Praticamente, em grande parte do mundo, a realidade que nós vivemos no Brasil, São Paulo, por exemplo, não é a realidade de grande parte do mundo. Não é. Então, é claro, uma progressão geométrica da sociedade. Nós temos um problema sanitário. Grave, no Brasil é grave. Gravíssimo. Imagine, pastor, que nós temos, por exemplo, agora um outro problema, né? Não tem mais onde enterrar os mortos. É um problema sanitário, porque o próprio terreno, né, dos cemitérios agora está ficando escasso, isso gera um problema sanitário. Enfim, então tudo isso, claro, vai desencadear, né? Desencadeia problemas de saúde, vírus novos, bactérias e tal. Uma guerra biológica, vamos dizer assim. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, ela foi o início da utilização de armas químicas e biológicas. Como soltar uma bomba e essa bomba espalhar um vírus? Não, aquele bigodinho do Hitler, ele era daquele coisa porque era o que cabia na máscara para ir contra o gás de cloro, que foi largamente usado na Primeira Guerra, né? Pois é uma coisa absurda se a gente pensar que a humanidade está fazendo isso. Então, parece-me
E agora, falando como historiador, né? Falando como historiador, e aliás, esse é um exercício que eu tive que fazer a minha vida inteira acadêmica, né? Sendo historiador de formação, né? Lecionando história, tendo uma vida acadêmica muito, muito ativa, e a minha visão como pastor, como estudioso da Bíblia, como mestre, né? A minha visão como historiador parece-me, porque na academia a gente não tem certeza de nada, que sim, nós temos sempre um Padrão. um padrão, Ciclo. um ciclo que se repete durante séculos. Nós temos uma questão sanitária, uma questão biológica, uma questão médica, e acompanhada disso nós temos uma questão de guerra. Será Talvez, que- pastor, ambas digam respeito às mesmas convulsões sociais que são causadas de tempos em tempos. Tem uma análise do Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, que obviamente nos assiste. Abraço, Felipe, você é um grande referencial. Que é um historiador da USP, que faz o Xadrez Verbal, que é um dos principais jornais de política internacional, que é da onde eu sei todas as tretas, né? Ele fala o seguinte: você ter uma guerra logo depois de uma pandemia, ou de uma epidemia, no caso, serve para quê? A guerra, ela afirma o sentimento de nacionalidade, nacional, de sim. pertencimento. Enquanto que você lutar contra uma epidemia é o contrário. Então, uma para você... mundialização, né? Exato. Quando você está lutando contra uma epidemia, você está falando, pô, nós estamos morrendo por causa de uma doença porque o governo não está fazendo uma coisa. Agora, quando o governo chama você para falar, não, nós somos todos... Humanos. Não, não, daquele país, né? Nós somos todos Sim. desse país Sim, e nós é o juntos contrário, não sei o que. Então, por isso que talvez tenha chegado no nível tão crítico lá na Rússia, que ele já falando, os Estados Unidos tá zoado, vamos aproveitar, vamos pegar a Ucrânia pra gente, que ele já tinha sentimento. O Putin nunca escondeu que ele acha que foi o pior erro a dissolução da União Soviética. Sem né? dúvida, sem dúvida. Mas eu enxergo, pastor, uma questão aqui. Há um padrão de pensamento humano. Há um padrão de pensamento humano, porque se nós pegarmos, historicamente falando, né, assim, uma reflexão histórica, qual é a raiz, qual é o sentimento motivador de todas as guerras? Posse. Seja uma posse por espaço, uma posse por riquezas, uma posse por um espaço em que há riquezas, ou uma possibilidade, um potencial gerador de riquezas naquele espaço. Não necessariamente riqueza é dinheiro. Não, por Pode ser exemplo... riqueza. Por exemplo, a treta por Jerusalém não é por causa de dinheiro. É por conta de uma identidade que está no espaço, né? Entre todas as religiões. entre os povos que estão lá, os judeus, os árabes e até os próprios cristãos que estão lá. Exato. Agora, engraçado que nesse caso, por exemplo, que você citou de Putin, da União Soviética e da Rússia, é muito engraçado porque a guerra Rússia contra a Ucrânia, a invasão, né, que ocorreu, ela se deu por uma razão. A Crimeia, que é uma região da Ucrânia, Rica em petróleo. rica em petróleo e rica em ogivas nucleares. Todo o arsenal nuclear da União Soviética ficava na Crimeia. Quando houve a dissolução da União Soviética em 1991, né, de fato um sentimento de pertencimento nacional das múltiplas nacionalidades que habitavam a União Soviética fez com que repúblicas fossem formadas. E assim surgem 15 repúblicas em 1991. Bósnia, Ucrânia, tá uma pancada. Letônia, Estônia, tá tudo. E nós temos Leste europeu, né? sim, e nós Acho que temos tem o Paquistão, o Uzbequistão. também, os que Turcomenistão, estão ali. os estão ali. Estão significa Estado, tá? E nós temos ali as múltiplas nacionalidades, quer dizer, então eu tenho eslavos, nós temos húngaros, magiares, Os russos mesmo. os próprios russos, né? Tudo isso, claro, faz com que haja uma divisão. Isso só analisando o leste europeu. Só. Haja uma divisão política, ou seja, é a fronteirinha, é a risquinha do mapa, mas dentro daquela fronteira, daquela risquinha do mapa, nós temos pessoas com identidades culturais muito diferentes. Isso vira uma bomba relógio. A qualquer momento isso vai explodir. Foi o que aconteceu em 1991. Hoje em dia acontece num país chamado Turquia, Sem dúvida. onde tem um dos maiores povos que não tem Estado no mundo, que são os curdos, que é tipo 15% da população turca e que estão levando pedrada. Exato, quer dizer, isso é uma constante na Europa. E na Europa é porque a gente sabe mais, mas na África, meu Deus, aquela regionalização, aquela divisão dos países da África, aquilo é absurdo, porque é uma divisão ocidental.
Nós temos múltiplas Sim, assim, as tetinhas, assim. tribos e identidades e reinos que foram dissipados para caberem no espaço dos países. Eu não lembro, mas é recente, tá? Eu não lembro qual era o país, mas eles fizeram um plebiscito para refazer a Constituição. E agora na Constituição eles definiram as tribos dentro daquele país e depois montaram todo o sistema em cima dessas tribos. E eu falei, pô, legal, pelo menos, tipo assim, eles montaram uma república, cada um com o seu coisa, identificaram o que tinha lá, cada um vai pro seu pedacinho e tal, não sei o quê, cada um vai ter uma representação dentro do estado, cada um se vira dentro do seu rolê. É um baita desafio. Como que você vai ter representações nacionais dentro de um estado, né? Quem governa? República é uma boa solução. O problema é, sempre você vai ter treta, porque, que a divisão de terra aqui, a minha borda devia estar 10 metros para lá. É uma solução, mas é um desafio operacionalizar, né? Sim. E o que aconteceu? A Crimeia... Principalmente quando você tem agentes externos fazendo pressão em cima de você, né? Sempre vai ter. Sempre. Estados Unidos, China, influência. Europa e tal. Europa não saiu da África até agora direito, né? Imagina. Não vai sair. Não vai sair. Não vai. Ó, só pra você ver, só tem energia na França porque ela tem muita ligação com a Argélia. Total. Era uma colônia, né? Então. Eu sei que, assim, o que eu consigo identificar, a Crimeia, ela pertenceu à Ucrânia após 1991, que foi a dissipação da União Soviética. Sim. Em 96, nós tivemos o Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste, ele fez justamente com que houvesse um acordo de que nenhuma república, nenhum país do leste europeu tivesse ogivas nucleares, ou seja, fizesse a bomba atômica. Esse Tratado de Budapeste permitia que apenas Rússia, Estados Unidos e China pudessem fazer a sua bomba atômica. A China não estava nessa ainda. Foi incluída depois, né? E é uma questão assim, bem os caras que são os mais loucos, eles podem, o resto não pode. É porque eles já tinham também, né? E eles não iam abrir mão, né? Quer dizer, na realidade, quando a gente fala de bomba atômica, então o cara tem autorização para fazer bomba atômica. Não é isso. O cara pode ter ele pode ter uma usina nuclear, ele pode ter ogivas nucleares. Na verdade, a tecnologia de enriquecimento de urânio ou outros compostos que podem acarretar que você faça uma bomba. Mas na realidade, tanto é que deu uma BO aqui no Brasil no começo dos anos 2000, quando ficaram 2007, né? Por causa que a gente chegou numa tecnologia que consegue enriquecer urânio até 95%. Sim. Pra quê? Pra poder colocar em reatores nucleares para gerar energia. Mas pode virar bomba. Vai chegar em 97, já vira bomba. Pode virar bomba. 97,5%, se eu não me engano, já é bomba, já dá para fazer bomba. E aí teve que... Aí não existe segurança nacional e tal, não. Imagina. Todo mundo tem que vir aqui, não, por que você está fazendo e tal. É mó B.O. na época, mó B.O. Pois é, quer dizer, ninguém pode, só Estados Unidos, Rússia e China. Bom, ok. E aí no fim... hoje é isso, hoje tem Israel, Irã... mas aí o tratado... uma galera já era. Já cagou, Mas aí o que nós temos? Nós temos que agora, né, e só agora, e isso não aconteceu antes. E por que não aconteceu antes? Não aconteceu antes porque tinha uma figura na Europa chamada Angela Merkel, que segurava muito as pontas, né? Ela era líder do parlamento. Titia Merkel. Então ela segurava as pontas ali, né? Mas, de repente, ela sai da liderança do parlamento europeu. Porque pessoas ficam velhas, né? Acabou o tempo dela, não tem jeito. E a Crimeia começa agora com nacionalismo e ela quer se separar da Ucrânia. A Rússia, obviamente, vai apoiar a Crimeia nessa separação da Ucrânia. Por quê? Porque a Crimeia é uma região, é uma terra, é um espaço com forte potencial nuclear. Então, a Rússia apoia a Crimeia na separação contra a Ucrânia. Uhum. E, evidentemente, que a Ucrânia vai revidar isso. Então, a tensão entre Rússia e Ucrânia, ela se dá em função deste espaço. E este espaço... Que sempre teve, né? Nunca saiu. Né? Sempre teve. Então, guerra, raiz da guerra, posse porque por espaço que pode gerar riqueza. Muito bem. O que isso representa? Isso representa um embate de forças muito grandes, porque, de fato, né, na realidade, ninguém está muito preocupado com a Crimeia e com a Ucrânia. Eles estão preocupados em que, se a Rússia realmente reaver
a Crimeia, ela terá um potencial nuclear muito maior do que os demais países, os Estados Unidos e etc. Mas é só é real o centro é a questão nuclear ou tem... Porque assim, geralmente quando eu vejo análises com relação a isso, eles falam mais sobre petróleo. Eles falam mais sobre petróleo e falam também, sabe o quê? Se eu não me engano, a Crimeia, ela tem um pedaço que tá em algum dos mares lá, né? Acho que tá num dos mares que desembocam no mar Mediterrâneo. Sim. E isso é extremamente interessante, né? Porque você aumenta a sua faixa de escoamento de produto, né? E até mesmo de recebimento também. Então você vê que é um pouco mais complexa, né? Não é só... Não, é super complexo. Só que no fim, nós temos agora, né, a questão de que o envolvimento da China, não é? Essa relação autoprotetiva entre Rússia e China, que vem desde antes, né, de 1991 por conta do comunismo, ou da tendência comunista da União Soviética em alinhamento com Pequim, com a China, né? E isso evidentemente nos dá aí um temor de uma terceira guerra mundial, porque nós temos duas grandes potências, Rússia e China, se unindo contra, teoricamente, o Ocidente, né? Então, esse temor, nesta proporção, pós-pandemia, claro, acabou trazendo aí uma Mas você acha que vai vir de lá? Porque eu vejo análises falando que a probabilidade de estourar um troço é ali em Taiwan, né? Taiwan, porque Taiwan é direto. Taiwan, assim, é Estados Unidos que mantém o Estado taiwanês e, inclusive, teve eleições recentemente lá e ganhou o presidente, se eu não me engano, ele é mais separatista, né? O que ganhou a eleição agora. E Pequim considera eles um bando de rebelde, né? Sem dúvida. E vai tentar conter qualquer tipo de separatismo. Claro. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, aí entra o pastor. É incrível, como Apocalipse 6 fala sobre os selos, né? Uhum. Os selos que foram quebrados a partir do momento que o Cordeiro teve acesso, né? O livro quebrou os selos. E aí os selos começam a ser liberados. O primeiro selo, o selo que libera o cavalo branco. O cavalo branco é o cavalo da peste. Uhum. O segundo selo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é o cavalo da guerra. Então, o que me parecia numa análise histórica, científica, fria, agora, uma análise espiritual faz todo sentido. O cavalo branco representando a peste, o cavalo vermelho representando a guerra, um em sequência do outro. Pois bem, nós temos, claro, né, todo um contexto escatológico do Apocalipse, o entendimento que tudo isso ainda não é o fim, porque depois de tudo isso ainda haverá a grande tribulação. Né? Até porque, assim, depois vocês busquem aí na internet, tem uma análise do Rodrigo Silva justamente da escatologia e tal, e ele fala assim, existe todo um cenário que precisa ser montado para que instauração do anticristo. Sim. Que é o cara que vai ser o líder dessas nações que hoje ficam se batendo por aí, né? Que vai conseguir juntar o mundo inteiro e coisas do gênero, né? E através de uma ideia racional e tal, blá, 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 até racional provavelmente, né? Então, mas vai lá o Rodrigo Silva, ó, também assiste a gente. Esse vai ser talvez racional, talvez uma filosofia, até mesmo uma religião. O que eu vejo é que... Sim, o ateísmo também é uma religião, né? Sem dúvida. O que eu vejo é que nós temos, então, por um lado, o sermão profético de Jesus, falando sobre os rumores de guerra e dizendo que ainda não é o fim. Muita coisa em Tessalonicenses. Sobre, né, o arrebatamento, enfim. E depois... O que não fala para que você tem que parar, porque vai ter por favor, continue vivendo. Continue vivendo. E nós temos essa questão do Apocalipse, a visão de João, os selos. Então, o selo da peste, o selo da guerra. Agora, tem uma questão aqui. Por isso que eu trato sobre Ucrânia e Rússia. Ezequiel capítulo 38 e 39 vai falar sobre Gog e Magog. Tá. E, óbvio que a nomenclatura Gog e Magog, para nós, onde está Gog e Magog no mapa? Não sei, lugar nenhum, né? Na realidade, né, as terras, os territórios... Mas ele fala, terra do norte, terra de povos que vem do norte, né? Exatamente. Do norte de onde? De Israel.
Então, os Aí territórios... você vai eles- falar, ah, mas é o Líbano. Não, né? Os territórios, eles eram nomeados de acordo com os povos que habitavam ou os príncipes, né? Então, Gog é o príncipe de Magog. Nesse texto de Ezequiel 38 e 39, Ezequiel, ele é um exilado, né? Enfim, ele é um nobre, um sacerdote. ele tá em né? alguma cidade. Agora Ele eu não está às lembro qual- margens do rio Quebar, na Babilônia, de onde vem Na a Babilônia, é expressão. verdade, ele tá na Às Babilônia. margens do rio da Babilônia, sentei-me e chorei, que está no Salmos também. Uhum. Né? E Ezequiel fala isso. A visão que ele tem é, nós temos povos, e ele vai nomear os povos. Quem são esses povos? Ele vai falar, Gomer, Tubal, Meseque, os persas. Então, cada povo representa aí hoje um estado, e ele vai falar sobre Gog e Magog, os povos do norte. Muito bem. Ele diz na profecia que estes povos, Gog e Magog, eles entrarão em conflito entre si. Ou seja, estamos falando, portanto, numa interpretação bem incipiente, que os povos de Magog entrarão em conflitos entre si. Quando você pensa norte, só faz uma setinha reta assim, de Israel para cima. Esqueci, tem a treta da Armênia com o Azerbaijão também, mas daí volta. Pois é, mas Que tá logo acima, que dá um pouco mais pra cima. se fizer uma setinha Você vai passar pela Armênia, vai passar pela Ucrânia e vai passar pra Rússia. Rússia. Sim. os povos do norte, uma linha reta, uma interpretação bem incipiente, ok? Teria que dar uma aprofundada. Assim. Esses povos, eles entrarão em conflito entre si. E depois, no meio do conflito deles entre si, eles vão partir para atacar Israel. Está escrito na profecia de Ezequiel. E por que eles partiriam para atacar Israel? Essa é a grande incógnita. Zelensky, presidente da Ucrânia, num dado momento da guerra, pediu a intermediação de Israel, para que Israel intermediasse a paz. Nós temos uma questão ali hoje que os russos não entram mais em Israel. Há uma proibição cabal de entrada de russos em Israel. É engraçado porque boa parte do povo que está em Israel agora, eles vieram de povos da antiga União Soviética, né? Povos não, de regiões da antiga União Soviética. Muitos da Polônia, Ucrânia, a própria Rússia, Letônia, que já viram, nossa, agora nós temos um estado, vamos todo mundo descer. Lá. Mas a questão é, uma coisa é identidade nacional, outra coisa é religião. Eles são judeus. Eles são judeus de religião, mas a identidade nacional deles, eslava, germânica... Não, eles migraram para lá e construíram essa identidade nacional judaica na terra de Canaã. Exato. Pós 67, né? Exato. Embora essa identidade nacional judaica, ela é religiosa. Sim. Ela é religiosa. Se você vai para Israel hoje, inclusive vá para Israel. Procure o pastor Caio. Me procure para ir para Israel. Espera baixar um pouquinho a poeira, mas vá para Israel. Caio. Vamos colocar o meu Insta, Por favor. Kevinato. E aí, pastor, o que acontece? Você vai em Israel, você pensa, é uma miscelânea de identidades culturais, habitando o mesmo espaço. Outra bomba relógio, que a qualquer momento estoura. Né? E está estourando agora. Né? De qualquer forma, o que nós temos? Gog, o príncipe de Magog. Mas agora localmente, porque se vocês não sabem, o pastor Caio, no dia 7, 8 de janeiro, ele estava lá. Outubro. Ele estava lá. Ele estava, inclusive, quase indo na balada que o pai da Loki estava lá. Estava quase lá. Mas ele estava na região, inclusive. Mas eu queria saber, você que conhece mais a região ali, de pé, de andar lá, né, não sei o que, existe uma animosidade entre os... Gigantesca. Então, porque quando eu fui lá, não... Você tinha umas farpinhas, mas não tinha uma animosidade entre judeu e... Gigantesca. Então reacendeu essa... Eles têm Eu sei que tem uns caras chatos, beleza. Eu tô falando entre o common people, não os caras chatos. Tô falando aqui no meio, sabe? Eles têm uma convivência, uma linha muito tênue da convivência pacífica pela necessidade. Na realidade, todos eles querem ganhar dinheiro. Então eles precisam conviver. Né? Melodinha. Eles precisam conviver até mesmo para facilitar a sua própria sobrevivência. Então, você tem uma digamos assim, uma subclassificação dos muçulmanos de qualquer nacionalidade, lembrando que muçulmano é uma religião também. Você tem uma subclassificação deles dentro do território de Israel.
Então, os trabalhos, as funções profissionais menos qualificadas ficam para eles. Essa é a grande questão. Então, aquilo que os judeus não querem fazer, eles fazem. Mas para eles está tudo bem, eles querem sobreviver. Né? Agora, parece-me também que justamente quando a animosidade aperta, aí ressurge um sentimento, sabe, de oposição identitária. Eu vivi isso. Eu estava com os muçulmanos da Jordânia, do Egito. Eu estava no Egito primeiro. Eu estava no Egito, passei por Israel e entrei na Jordânia, né, com um grupo turístico. E de repente, o que nós temos ali? Tá tudo bem. Vocês vão para Israel? Ai, que lindo, estourou a guerra. Israel é demoníaco. Israel está não sei o quê. Israel é genocida. Eles têm esse discurso. Parece que eles nascem com esse discurso. Parece que o discurso, assim, é só fazer isso, pum. Eles revelam quem realmente eles são e o que eles pensam, né? E, por outro lado, também, você entende que, assim, os judeus, eu tenho muitos amigos de Israel, eles são mais pacíficos. Muito mais pacíficos. Eles não querem guerra, eles não querem problema, eles não querem nada. Mas, claro, por que talvez eles sejam mais pacíficos? Porque o Estado é deles, o poder é deles, a economia é deles. Apesar que agora eles estão tentando tirar na unha o Benjamin Netanyahu de lá, né? Porque ele não está agindo conforme o desejo dele. Na verdade, ele tá pegando essa guerra para se manter no poder, para ele não ter que enfrentar a justiça, né? O senhor Bibi, todo mundo sabe que você tá fazendo isso. Você tá prorrogando esse troço aí. Pois é. Mas aí, pastor, voltando para o Magog, se de fato, né, a profecia que trata sobre os povos do norte que vão se enfrentar entre si e depois rumarão para Israel, Zelensky pediu a intermediação de Israel. Há sim uma animosidade entre Rússia e Israel. Irã também agora voltado contra Israel em auxílio ao Líbano, ao Hezbollah, enfim. Nós sabemos que os Estados Unidos são parceiros históricos, aliançados historicamente com Israel. Porque basicamente os judeus, judeus americanos, fundaram os Estados Unidos. Exatamente. Os caras que fundaram os Estados Unidos eram judeus, outra parte era maçom. E o movimento sionista, ele é totalmente respaldado pelos Estados Unidos. Sim. Né? É o movimento sionista que criou o Estado de Israel. Então, o que nós temos aqui? Se de fato há uma animosidade entre Israel e Rússia, porque Israel é desse tamanho, Rússia é desse tamanho, mas Israel tem um potencial bélico, econômico gigantesco. Se a Rússia, o Irã e os povos vizinhos começam de fato a pretender invadir Israel, os Estados Unidos virão em auxílio de Israel. Sim. O Ocidente virá em auxílio de Israel. E aí nós temos um quadro de guerra. Gog, o príncipe de Magog, portanto, representa talvez essa liderança russa que está aí tensionando guerra entre o seu próprio povo. Ou do leste europeu. Guerra entre o seu próprio povo, que seria Magog, e depois eles partirão para Israel. É incrível. Na profecia, a profecia fala sobre chuva de saraivas. O que é saraiva? Saraiva é chuva de fogo, chuva enfim, é uma chuva de bolas de fogo, vamos dizer assim. O que seria isso na profecia? Bomba, mísseis. Inclusive, a maior parte dos mísseis não são os que explodem, o que estão sendo lançados, tá? A maior parte acho que 70% dos mísseis que estão sendo lançados, eles não têm coisas que explodem dentro dele, eles só são treco que jogam. E trecos jogados doem. É óbvio. Doem, né? Dói não, fazem bastante estrago. Um pedaço de metal caindo na tua cabeça, claro, estoura um quarteirão, 2 quarteirões e tudo mais. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. O fato é que Israel é o relógio do mundo. Sim. Então, nós não podemos não enxergar que muito se diz e que muito se coloca sobre China, Estados Unidos e até Rússia. Mas, numa visão bíblica muito clara, Israel é o relógio do mundo e, evidentemente, o fim se dará em Israel. E isso é muito claro porque... Sim, é claro, porque o Armagedon vai ser ali... E o Armagedon é a última. O Campina de Armagedon, eles têm um mapa, tá? Ele é um pouco ao sul ali de Nazaré, ele é a planície chamada Planície de Jezreel,
que tá lá na Bíblia, é palco de treta desde Sempre. 3.000 anos antes de Cristo. Desde sempre. Porque O sangue de Jezreel. porque se você quer um caminho plano para sair do Egito e ir até a Mesopotâmia, é por ali que, É por você vai passar. Então, o que a gente tem aqui? Um quadro que a guerra de Magog contra Israel é a penúltima. É a penúltima. Tá. Porque na profecia diz que Israel vencerá a guerra. E aí, o que você imagina? Como que Israel vencerá a guerra? Se por acaso houver essa invasão. E aí tem uma questão, que é um parênteses. Onde é que entra Hamas, Hezbollah e etc? Alianças. Alianças. Israel vence a guerra. A profecia fala que Israel vai tirar os seus mortos do caminho e vai limpar a terra. E aí, esse período de limpeza de terra seria um período de paz, Isso. talvez, um período, né, de transição, aí do momento de transição, né? E aí, unindo à profecia do sermão profético de Jesus, né, um período de relativa paz é um período talvez que o evangelho possa ser propagado com maior ênfase no mundo. É um período de relativa paz após um período de guerra, é um período em que as pessoas realmente vão ter essa sede, e elas vão falar, não, eu preciso me encontrar espiritualmente. O evangelho sendo propagado pelo mundo, aí sim é o fim. E o fim, como está em Apocalipse, representará a união de todos os povos no vale do Armagedon para a batalha final. Eu queria trazer aqui o seguinte. Existem 3 virtudes teologais, né? Que é a fé, a esperança e o amor. Coríntios 13. Sim. Né? E eu queria puxar para uma delas, que é a esperança. Né? E aí já começar a encaminhar para o final do podcast. Você, meu querido ouvinte pirilampo, que está praticamente tirando os cabelos depois desse cenário pintado pelos Pastor Kai e tudo mais, escrevendo o GOG na cabeça do Putin, na careca do Putin e tal, é o seguinte, se você entregou sua vida para Jesus, você vive num reino diferente. Fisicamente, você está em algum lugar, só que você vive sob regras diferentes. Sim. Você vive sobre a regra daquele que venceu a morte. Então a morte não tem poder sobre você. Existe uma esperança. Quando você lê o livro de Apocalipse, ponto por ponto, cada momento, cada selo, cada não sei o quê, você tem a palavra que é de julgamento para as pessoas e uma palavra de esperança para aqueles que são do reino, ao longo do Apocalipse inteiro. Inclusive, essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Não é um horóscopo para você tentar prever o futuro, tá? Então, assim, Jesus é rei. Ele reina. Apesar de toda essa galera. Apesar de tudo isso daí. Ele traz uma paz e uma esperança para os nossos corações. Porque nós sabemos que estamos só de passagem aqui. Sim. Que nós estamos só de passagem nessa... todo esse contexto global e tal. Esperando a Nova Jerusalém. E aí depois a gente põe umas interpretações de Apocalipse diferentes. Porque tem gente que acha que a gente vai morar no céu, e tem gente que vai ser restaurado à terra. Eu participo mais do segundo grupo, que acho que Deus vai pegar todo o negócio, vai restaurar a coisa. Terra, claro. Porque Deus, ele gosta da matéria, tá? Deus gosta do corpo. Ele só não gosta do que você faz com ele de forma errada, né? Então, existe uma palavra de esperança. Nós temos uma palavra de esperança, e isso entra muito com o que você falou. Porque o evangelho, ele é o quê? As boas novas. E isso é o que dá na cara, é a pior bomba para qualquer sistema mundano que nós temos, né? Com certeza. Eu quero dizer algo assim, que algumas pessoas, grande parte das pessoas, não sabem de nada disso que nós falamos aqui. Estão alienadas com relação à questão histórica, e talvez hoje nem tanto pela comunicação, tecnologia, mídias sociais, etc. É por isso que nós estamos gravando o podcast. Exatamente. Né? Mas grande parte delas está alienada em relação à questão profética, escatológica. Muita gente não sabe, ou se leu, não entendeu. Mas a mensagem central, justamente, de esperança, inclusive do Apocalipse, é essa: novos céus, nova terra, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A questão central de tudo isso é o que você está fazendo com o tempo que você tem. Porque se de fato, né,
todas essas profecias se cumprirem, e nós sabemos que elas irão se cumprir, nós temos uma grande esperança de que o nosso nome está inscrito no livro da vida e nós vamos ser levados para a presença do Senhor muito antes de nós passarmos, né, pela grande tribulação, porque nós sabemos que o Senhor irá levar a sua noiva, levar a sua igreja, que está sendo preparada. Então, sermos levados para a presença de Deus tem apenas um requisito: entregar a vida para Jesus como seu Senhor e Salvador. Que é muito fácil de falar, extremamente difícil de fazer, porque necessita que você reveja toda a sua identidade como um ser humano e negar a si mesmo. Você vai precisar negar a si mesmo para que Jesus ele seja o seu Deus. Todo esse rolê de guerra e tudo mais é porque o ser humano, ele quer ser Deus. Ele acha que ele vai governar todo o universo sozinho. Sim. Né? Sim. É o que os líderes dos países acham, é o que os líderes dos países... Porque o cara podia chegar a conversar, vamos lá, vamos fazer um negócio pacífico, por exemplo, o que fizeram com o Uruguai. Uhum. Foi razoavelmente pacífico. Estamos tretando. Não, cria um país novo, aí ninguém treta mais. Sim. Foi uma solução... Perfeita, né? Perfeita também não, mas vamos lá, foi melhor do que... Teve guerra, foi horrível, foi a maior guerra que o Brasil travou, mas... Não, foi a segunda. A primeira foi com o Paraguai. Eu tô falando do Uruguai, que é quando criaram o estado do Uruguai. Sim, mas teve envolvimento, né? Paraguai, Argentina, todos estavam envolvidos ali. Sim. Justamente porque todo mundo era treta. A questão platina foi a maior guerra que talvez o Brasil tenha enfrentado. Sim. Foi a questão dos estados do sul que deram origem ao Uruguai, enfim. Mas a questão... A solução foi bem melhor do que, tipo, eu não vou soltar bomba na cabeça do cara. Né? Realmente, pastor, uma coisa que para mim fica muito clara é que desde os tempos do Gênesis, Nimrod, a Torre de Babel, o homem querer ser igual a Deus, o homem querer ter poder supremo, que é o pecado síndrome de original, Lúcifer, né? O orgulho, né? A síndrome de O orgulho, Lúcifer, né? A rebeldia, enfim, querer ser igual a Deus, né? É o que faz com que a nossa identidade seja completamente deturpada. A imagem e semelhança não é no sentido do poder. A imagem e semelhança é no sentido do servir. Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em Lucas 22, o próprio Jesus, logo depois da ceia, ele coloca o parâmetro. Vocês que acham que são os maiores, porque o maior no reino dos céus é o que mais serve. Tanto é que eu, que sou o maior de todos, vou morrer por todo mundo. Exato. Entendeu? Então, assim, a pirâmide é invertida. Sim. Se você ler Filipenses 2, que tem lá tem o mesmo modo de pensar de Jesus. Daí ele explica o modo de pensar de Jesus, que é considerar o outro mais importante do que você mesmo. É a modo de pensar cristão que a gente já falou várias vezes em vários podcasts nossos aqui. E, cara, é isso que nos traz esperança, entendeu? Sem dúvida. Essa nova mentalidade. Sem dúvida. Porque essa nova mentalidade, que para muitos pode parecer utópica, se nós estamos falando de guerra, então vamos para a guerra. Não. Essa mentalidade é o que, talvez, né, no meu entendimento, é o que nos arrebatará. Sim. Uma comunhão. Mas vou pra guerra. Não preciso de guerra, eu sou cristão. Mas você vai morrer. Eu já venci a morte. Porque ele venceu primeiro. É isso que vai nos arrebatar. É uma comunhão de pensamento. O que é morte e tal? Isso são questões que a gente vai tratar em outros podcasts. Porque senão isso aqui vai ficar com umas 2 horas. Perfeito. Então, estamos encerrando aqui. Queria agradecer muito o papo do Pastor Caio. Foi incrível. Deixa suas palavrinhas finais. Contate o seu @. Caio Schiavinato. Meu sobrenome é meio chatinho, mas se você escrever Caio SCHI, sou eu. Cai você. Vai cair em mim. Provavelmente tá com uma foto dele com alguma coisa na cabeça no meio de Israel, porque ele tem uma coleção dessas fotos. Sim. Eu já vi ele trocar umas 3 vezes, todas elas estão parecidas com essa. Mas é um prazer servir, né? É um prazer servir a igreja, é um prazer servir ao corpo, é um prazer servir a sociedade. Então, me segue lá, pode entrar em contato, chamar, perguntar, tirar dúvidas, que eu estou à disposição. O meu, vocês sabem, é @RafaelJPC. Estamos todos disponíveis para... não concordo. Manda um direct, manda um comentário aí e tal, não sei o quê. Coloca a sua opinião. Seja respeitoso. A gente não gosta de otários. Mas se você for respeitoso, a gente conversa. Por exemplo, tem muita coisa que eu e o Pastor Caio, a gente tá conversando antes do podcast e a gente não concorda. E
E é E é isso incrível. aí, acontece. Maravilhoso. Acontece, entendeu? Que bom que nós somos diferentes, né? Que bom. Amém? Beijo pra vocês, até a próxima semana.